Se eu tivesse esperado ter tudo pronto, eu nunca teria começado. A minha primeira loja, ela funcionava dentro do quarto do meu filho. Eu vou contar pra vocês aqui sobre a minha ideia da loja, né? Como que eu comecei, de onde surgiu a ideia, como que foi a realidade de trabalhar com filhos junto e tudo mais, e o que eu vou fazer hoje pra voltar ativa com a minha loja. Bom, gente, a minha ideia surgiu. O negócio foi muito louco, assim, eu sou assim, sabe? Eu sou desse jeito aí, meio sem pensar mesmo. Eu tava assistindo um vídeo no YouTube, acho que eu tava fazendo crochê, e aí apareceu ali um vídeo aleatório de uma moça montando uma cesta, ainda era maio do ano passado, faz um ano isso, do Dia das Mães. E ela tava ensinando a montar a cesta com sabonete, com creminho, aquelas coisas ali e tal. E eu achei legal aquele vídeo. E logo depois de maio vem junho, né, Dia dos Namorados. E aí eu pensei, por que que eu não posso tentar fazer algo nesse estilo, né? Pensei comigo, vou tentar, eu gosto de fazer isso, coloca aí a criatividade, daí já comecei a imaginar um monte de coisa, itens de crochê, gente, fui além, tá? Mas vamos voltar aqui ao que interessa. Comecei a buscar inspiração, então comecei a pesquisar qual modelo de cestas, de caixas de presente eu gostaria de montar, sabe? O que combinaria ali com o que eu acho que fica bonito. Comecei a pesquisar Pinterest, YouTube, TikTok, fui por tudo. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu fico só vendo sobre aquele assunto, assisti um monte de vídeos sobre isso, enfim. E peguei um dinheiro que eu já tinha, eu trabalho também com edição de vídeos, edição de vídeo, de imagem ali, faço planejamento de conteúdo. Então, eu tenho um dinheiro aí que entra e eu guardo esse dinheiro para quando eu preciso fazer alguma coisa desse tipo. Então, peguei o dinheiro que eu tinha guardado. Na época era R$ 400, eu acho. Por aí, eu não me lembro certo agora. E comprei, fiz uma lista do que eu tinha que comprar. Caixas, tudo que eu tinha que comprar, eu fiz uma lista. Os insumos, que são chocolate, essas coisas, eu deixei para comprar aqui na cidade. E aí fiz as encomendas, então demora em torno de 7 dias, né? Eu comprei pela Shopee pra chegar essas coisas. Então fiz as compras, mas foi tudo rápido, assim, de um dia pro outro, sabe? Eu tive a ideia, comecei a pesquisar, defini quais seriam as caixas que eu ia montar. Coloquei ali uma meta de 20 de quantas caixas eu iria comprar. E comprei, fiz a encomenda. E foi assim. Foi uma decisão super rápida. Então, criei um Instagram, fiz toda a estrutura, né? Que eu gosto também de fazer essa parte. Aí, qual que era a minha realidade no momento? Eu não tenho espaço para trabalhar aqui na minha casa. Então, o único lugar do ano passado, que eu tenho gêmeos e eles têm 3 aninhos agora. Então, ano passado eles tinham tinham 2 aninhos. Então, estavam naquela fase que tudo é novidade. Tinham acabado de começar a caminhar, querem mexer em tudo e tal. E aqui na nossa casa, 2 lugares que eles não podiam entrar, porque, né, medo de se machucar, que era na cozinha. Então, a gente tinha um portãozinho na cozinha para eles não entrar. E o outro lugar é o quarto do meu filho, mais velho, né? Ele tem 7 anos. E aí, a gente passou por algumas acontecimentos das crianças dos gêmeos entrarem, rasgar livro dele, caderno e tal. Então a gente colocou um portãozinho para que quando ele estivesse no quarto dele, os gêmeos podiam ficar olhando ele, mas não podiam entrar, mexer, né, estragar as coisas dele, porque aí pelo menos a gente conseguia que ele tivesse o cantinho dele, né? Aí, pra eu fazer as minhas coisas, que envolve doce, salgadinho, né, nas cestas, o único lugar que eu podia fazer, que tinha um espaço pra fazer, era no quarto do meu filho. Então eu conversei com ele, olha, mãe, pega essa parte aqui do guarda-roupa, que tinha os cabides e tal, o que tu acha? Aí eu coloco minhas coisas aqui, coloco essa mesinha assim no cantinho, esse vai ser o meu canto, aqui pra cá é teu, eu não vou trazer minhas coisas pra cá. E aí expliquei, conversei com ele, ele falou, não, eu gostei. Tipo, ele até gostou porque ele gosta de me ajudar, né? Ele me deu ideias de algumas cestas e tal. Então, ele se sentiu, ele gostou. Então, tá ótimo assim, né? Então, arrumei minhas coisas lá e comecei esse negócio ali no quarto dele, montando cestas. Gente, me vi louca. No Dia dos Namorados eu me vi louca, porque eu recebi bastante encomenda, assim, pra ser bem exata, eu vendi no Dia dos Namorados 11 cestas de presente. Aí eu vendi algumas antes, algumas depois, mas no dia mesmo eu vendi 11. Então foi uma loucura. Era um dia de semana, as crianças, ele tinha aula. Tava assim, o quarto assim tava uma bagunça de papel, recortes, né?
pacotinho. Um monte de coisa, assim. Foi uma loucura mesmo, mas foi legal. E aí, foi ali que eu comecei. Então, eu ia pro quarto dele pra trabalhar. Com os três, né, filhos em casa. Aí os gêmeos ficavam naquele portãozinho. Mamãe, né, eles vinham... Eu não podia mostrar o que tinha, tipo, chocolate perto, assim. Eles não podiam ver, porque senão eles queriam. Então, foi assim, foi a base de criança chorando, criança me chamando. E aí eu ia lá, montava uma cesta, voltava a atender eles. Foi assim. Esse momento aí que eu tive a loja foi bem... hora estressante, hora satisfatório, né? Porque quando a cesta fica pronta, quando a pessoa recebe lá, te manda uma mensagem agradecendo, dizendo que gostou, que a pessoa gostou, isso é muito gratificante. Então eu fiquei nessa aí, entre o estresse de montar com as crianças ali em volta, chorando, querendo comer o que tinha ali. Muito do meu estoque eles comeram, chocolate, coisinhas ali que eles vinham, não tinha como, né? Nem sempre eu dava, mas de noite, ali no final do dia, eu dava alguma coisinha pra eles comer. Então a gente foi indo assim, nessa loucura. Aí, como eu falei pra vocês, né? Deu muito certo. Eu realmente... Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, sobre eu não terminar, né? Ou desistir do projeto quando ele começa a dar certo. Tem um outro vídeo onde eu falo sobre isso. Mas quando começou a fluir o negócio, a ter mais cestas e mais coisas pra vender, e eu tive muito mais ideias de como montar outras cestas, inventei mais um monte de coisa, eu acabei largando de mão, sabe? Como eu falei, tem um outro vídeo onde eu falo sobre isso. Tiro de tudo isso que eu quero te falar, se tu tá pretendendo começar também uma loja, seja de presentes, seja de qualquer outra coisa que tu vá fazer de casa, não espere ter tudo perfeito pra começar. Como eu falei pra vocês, eu comecei no quarto do meu filho. Se eu tivesse que esperar ter um lugar, eu não começaria, primeiramente, né? Porque nas condições que a gente tava com gêmeos pequenininhos em casa e só eu pra cuidar deles de dia, ia ficar difícil. Então, o único lugar que deu foi ali, uma mesinha desse tamanho, aquelas de colégio, que meu pai ganhou lá de uma escola, sei lá, nem sei de onde que veio. Ele ganhou de alguém de uma escola que não ia mais usar, tava lá no tempo, e aí eu peguei uma pra mim. Tamanho assim, ó, aquelas que tem a gradezinha embaixo. Então foi naquela mesa que eu fiz. Eu ainda tenho uma ali onde eu faço crochê também. E um pedacinho do guarda-roupa dele. Foi ali que eu fiz. Eu tinha umas caixas com as taças, com as caixinhas já. Tudo no quarto do meu filho. Então a primeira coisa, não espere ter tudo pronto pra começar. E a segunda coisa é planeja, né, um pouquinho. Não assim, tu não precisa planejar o ano inteiro. Mas planeja, que nem eu fiz. Eu planejei quais seriam os modelos de cestas que eu ia fazer. Então, o que que eu fiz? Eu planejei na questão de preço de venda. Então, eu tinha uma que era mais cara, aí eu tinha uma que não era tão cara, mas não era tão barata, e eu tinha uma que era aquele precinho, sabe aquele precinho, aquela coisa assim de eu quero presentear, mas eu não quero gastar muito? Tipo, é só pra não passar em branco, e também tinha. Porque aí eu conseguia pegar aí todos os públicos. E deixa eu contar pra vocês que pra minha surpresa, a minha primeira cesta encomendada no Dia dos Namorados foi bem legal. Eu fiquei bem feliz, né? Mas assim, eu tava fui levar meu filho consultar. Não, eu tava numa consulta, acho que era eu. Agora eu não me lembro se era eu e o meu filho ou se era só eu, porque minha mãe tava aqui com os gêmeos. E aí, na consulta, o rapaz me chamou, né, perguntou sobre as cestas e tal, e aí ele disse assim, qual que é a mais cara? E eu, opa, né? Aí falei pra ele, ó, essa aqui era a mais cara acho que era 140. Não é muito, né, se tu for ver assim. Mas aí ele falou, não, então eu quero essa, tu entrega? Aí eu nunca tinha feito a cesta pra vender, né? Então eu tinha montado pra tirar foto. Como que eu vou entregar e tal? Mas eu entrego. Aí falei que eu entregava entre 12:00 e 1h, que é o horário que meu marido tá em casa. E aí eu poderia montar a cesta. E aí, quando ele estivesse em casa, eu ia entregar. E foi assim que foi feito. Então, gente, quando eu falei que eu fazia e que eu entregava, e no horário que eu entregava, ele me pediu a chave Pix e me mandou. Então, meio que pra mim foi uma confirmação que esse negócio ia dar certo. Por isso eu digo, não esperem ter tudo perfeito pra começar. Bom, e agora eu vou falar pra vocês quais são os planos pra agora, né? Que eu quero recomeçar a loja, eu quero abrir ela novamente, porque eu simplesmente parei com ela, parei de divulgar e tudo mais. O Instagram, eu arquivei as coisas, mas o Instagram eu ainda tenho acesso a ele. Então, o que eu vou fazer?
reativar tudo isso, planejar o conteúdo aí de, sei lá, de estou de volta, sei lá, alguma coisa assim, ver o que eu já tenho de material, quanto eu consigo aproveitar para fazer vendas, mesmo que poucas, para eu ter esse dinheiro, para eu já ter um dinheiro, né, para reinvestir de novo. Então, eu já tenho um pouquinho de dinheiro guardado, eu vou tentar vender as coisas ali que eu já tenho para fazer mais dinheiro para poder investir. E aí, o que eu vou investir dessa vez? Apesar de eu falar para vocês que comecem com o que vocês têm, como eu já tive a experiência de fazer tudo dentro do quarto do meu filho, e foi legal, sabe? Só que agora eu tô numa fase que eu quero uma estrutura. Eu quero fazer algo que vai durar, que eu vou fazer por anos. A mesma coisa, entendeu? Então, eu, conversando com meu marido ali sobre eu querer ter um espaço. E alugar um lugar não é financeiramente, como é que eu vou dizer? Eu acho que pra mim não vale a pena, sabe? Por quê? Porque se eu alugar uma sala, eu vou ter que ir todos os dias de manhã e ficar até de tarde, porque lá que vai ter as coisas pra eu gravar vídeo, pra eu tirar foto, se eu tiver que montar uma cesta e tudo mais. Então, pra mim, não funciona. Por quê? Porque se eu tô em casa com as crianças e alguém me pede uma cesta, eu vou ali e monto a cesta, entendeu? E nesse outro jeito, não. Aí eu não posso estar em casa com as crianças, aí eu vou ter que pagar alguém pra ficar com eles no momento que eu não tô em casa. Os gêmeos, eles vão na escolinha de manhã e de tarde, só que como de manhã é escolinha municipal, tem dias que não tem aula, tem dias que eles saem mais cedo, então assim, não dá pra contar muito com o horário, sabe? Tipo, hoje eles não tiveram aula, hoje é segunda. Amanhã é feriado, não, amanhã tem aula, quarta é feriado, não tem aula, quinta e sexta não tem aula. Então eu não posso contar com isso. Por isso eu preciso ter o meu espaço. E aí, o meu marido me deu a ideia de fazer na nossa sacada. A gente tem uma sacada que a gente não tá usando muito. Então, eu vou, em algum momento, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que é. E vou mostrar o espaço. E a gente vai fechar um pedacinho que não é gigante, que não é um tamanho, meu Deus do céu, que loja, entendeu? Mas vai ser o meu espaço. Vai ter a minha mesa, vai ter o meu estoque de coisas. Então, quando eu quiser fazer, eu entro lá, eu fecho a porta e eu estou no meu local de trabalho. Então, esse é o próximo passo, assim, é algo que eu tô pensando todo dia em como que vai ser, na parte de decoração, tudo mais, né? E aí, assim que começar a entrar, que eu começar a vender as coisas, assim que eu começar a estruturar mesmo, a gente vai começar a fazer lá. Eu não vou fazer, né? Quem vai fazer é ele, mas eu vou dar o apoio moral. Então, mas na minha cabeça já tá tudo pronto. Eu usei o ChatGPT, a imagem da fachada. Gente, vai ficar perfeito se ficar do jeito que o ChatGPT que o ChatGPT mostrou, né? Pra mim ficou muito lindo. Então esse é o próximo passo e eu espero não. Eu espero que tu esteja comigo pra ver isso acontecendo. E logo vai ter vídeo sobre isso, tá? Sobre a transformação da sacada, metade da sacada, não é a sacada inteira, que vai virar no meu espaço de trabalho. Te espero no próximo vídeo pra acompanhar tudo isso.